Oi, gente, boa noite. Você vai falar, Renan, para iniciar? Pode ir. Posso ir? Pode, tá gravando. Tá bom. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Priscila, eu não sei quem daí me conhece, eu acho que eu não dei aula ainda para vocês esse ano, e aí vocês estavam tendo aula com o professor Reinaldo, né? É, mas ele está aí também. Inclusive, a nossa aula foi compartilhada com ele, o assunto foi sugerido por ele. Então, assim, vocês estão. Eu estou debaixo de uma orientação do professor de vocês também, tá bom? Como eu disse, eu sou professora Priscila Marinho, sou professora de matemática. A gente trabalha com pré-militar, com pré-UERJ já há alguns anos. Sou professora há 10 anos de matemática e hoje eu vou falar com vocês sobre matrizes, que, como eu disse, foi uma orientação do professor Reinaldo, tá bom? Gostaria muito de ter a participação de vocês na aula. A Bela disse que vocês são quietinhos, mas eu gostaria de ter a participação de vocês hoje, principalmente se vocês estão entendendo, se existe alguma forma da gente melhorar, e não deixar para falar depois, né, que já passou a aula, para a gente poder melhorar o quanto antes, tá bom? Durante a aula mesmo. Eu vou passando aqui os slides, se tiver rápido ou se tiver também devagar, e vocês já souberem, aí vocês vão me poldando e me policiando, tá bom? Me ajudando. Obrigada. Então, vamos lá. Como eu disse, a gente vai falar sobre matrizes. Matrizes são tabelas organizadas, né, por linhas e colunas. E aí, a gente precisa saber desse conteúdo, porque ele é um conteúdo muito importante. Ele sempre tem uma questão na ESA desse conteúdo, né? Inclusive, o professor conversou comigo, a Isabela também, a partir da próxima semana, nós trabalharemos, né, tanto eu quanto o Reinaldo, independente de quem entrar, trabalharemos as provas anteriores com vocês. Então, tudo que vocês estudaram até aqui, né, com a gente e por fora também, que eu tenho certeza que vocês estão estudando, vocês vão poder, né, ver ali na prova, na prática, para ver como que se resolve. E hoje eu trouxe, inclusive, uma questão sobre esse assunto que caiu do ano passado, na prova do ano passado. Então, é um assunto que sempre está na ESA, sempre aparece pelo menos uma ou duas questões durante a prova, aí, na prova de matemática, tá? Vamos lá. Uma matriz A, ela tem uma ordem M vezes N, ela possui uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Esses elementos são representados por A e aí I e J. O I, ele indica a linha e o J indica a coluna. E a gente precisa muito saber dessa informação, porque essa informação ela é fundamental para essa compreensão do que é matrizes e para os tópicos seguintes, que são determinantes sistemas lineares, que, como eu disse, cai bastante na prova. Aí a gente vai ter um exemplo, né? Por exemplo, uma matriz A 2 por 3. E aí o elemento A21, ele está na segunda coluna e na primeira linha. Por quê? Porque o 2 do 21 representa a segunda linha, representa a linha, lembra? E o 1 representa a coluna. Então, ele está na segunda linha da primeira coluna, ok? Deixa eu colocar aqui o mouse para eu poder escrever aqui na tela para vocês e vocês conseguirem. Não liga que às vezes eu não sou tão
Então, por exemplo, ó, esse é o elemento A11, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Esse daqui é o elemento A12, porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. Esse daqui é o elemento A13, porque ele está na primeira linha e na terceira coluna, ok? Aí esse daqui vai ser o elemento A21, esse o A22, esse o A23, esse daqui seria o A33 e esse daqui desculpa, esse é o A31, esse o A32 e esse o A33. Às vezes, gente, eu vou mais rápido do que o meu próprio pensamento. Conseguiram compreender essa primeira parte? Como eu disse, e como está escrito aqui, é fundamental essa compreensão. Vocês têm dúvida? Vou passar então, hein? Então, a gente tem um exercício aqui que ele já está resolvido, mas não essa parte aqui, né? Tá mais para baixo a resolução. Então, a gente vai fazer essa primeira parte aqui junto, né? Ele fala, ó, dado a lei de formação A e J, onde o elemento e a linha e a coluna, né, determina o elemento e a linha e a coluna, é igual a 2i menos j, construa a matriz. E aí ele fala que A, que é a matriz A, é igual ao elemento IJ 2 vezes 2, 2 por 2, ok? Lembre-se que o índice I representa linha e o J representa coluna, permitindo-nos localizar cada elemento como vimos anteriormente. Então, vamos lá. Como que a gente vai determinar as informações? A primeira coisa é que, como ele disse, né, que a matriz é 2 por 2, isso significa que tem 2 colunas e 2 linhas. Ok, gente? 2 colunas e essa linha aqui que representa, tá, gente? Não é um jogo da velha aqui para ter 6 espaços, não. Mas vamos lá. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Deixa eu apagar aqui para a gente não se confundir. Então, isso significa que a gente vai ter o A11, que a gente falou, o A12. E a gente vai ter o A21 e o A22. Alguém tem dúvida disso? A outra coisa que a gente consegue perceber é o seguinte: por exemplo, o A11 significa que tanto o I quanto o J é 1. Então, a gente vai substituir nessa regra aqui, ó. Então, a gente vai pegar, ó, no elemento, vai colocar aqui, ó. Porque está a fórmula aqui em cima. Aí é igual a 2i menos j. Logo, A11, olha o que eu faço. Eu substituo as informações. 2 vezes 1 menos 1. A11 é igual a 2 menos 1. A11 é igual a 1. Tá claro, gente? Vamos fazer o restante? Substitui, ó. Agora, o I por 1 e o J por 2. Quanto que vai dar esse A12? Fala aqui no chat para mim. Pega um caderno, né? Eu não falei isso para vocês no começo, mas as minhas aulas, mesmo online, a gente precisa estar com caderno, caneta, porque a gente precisa praticar. A matemática, ela é compreendida muito melhor quando tem a prática junto, tá, gente? Quando vocês me escutam falando, todas as vezes que eu vejo, por exemplo, um exercício pronto, até mesmo eu como professora, mas eu continuo estudando aí, né? Para os concursos da vida, para alguma coisa,
a gente sempre, quando a gente vê um exercício pronto, a gente pensa assim, beleza, eu entendi, eu já sei fazer. Mas quando a gente pega um exercício para fazer, às vezes aquilo dá uma certa trava, de que a gente, tipo assim, mas peraí, eu tinha entendido, como que agora eu não sei fazer? E a gente só percebe a nossa dificuldade quando a gente pratica, entendeu? Então, às vezes, a gente vê uma pessoa fazendo alguma atividade, por exemplo, eu não sei dirigir, assim, não tenho carteira de motorista, não sei. Mas, às vezes, eu já fiz autoescola, né? E não passei na primeira prova. Aí, eu contando minha vida, que vai ficar aí registrado na aula. E aí o que acontece? Mas eu vejo as pessoas dirigindo, né? Quando eu sento ali no banco carona, eu fico olhando e falando assim, eu sei fazer isso. Eu conseguiria fazer isso. Mas, na prática, eu não consigo. Entendeu? Às vezes eu até consigo tirar o carro ali do lugar, mas fazer algum tipo de manobra que qualquer motorista, né, que é habilitado ali consegue fazer, eu não consigo fazer. Mas a minha cabeça pensa que consegue. E assim é na matemática. Gente, vocês estão aí? E aí? Conseguiram? Conseguem desenvolver o A12 para me dizer quanto que vale o A12? Vou fazer aqui com vocês. Se errar, não tem problema. Lembrando que no chat não fica registro, né? Assim, na gravação. Então, vocês podem falar aí, tá tranquilo, ninguém vai nem ver. Só a gente aqui que está no ao vivo. Eu acho que não fica. Nem sei. Mas acho que não fica. O A12 vai ser 2 vezes 1 menos 2. Então, o A12 vai ser 0. Concorda? E o A21 vai ser quanto? Vai ser 2 vezes 2 menos 1, que vai dar o A21 vai dar igual a 3. E o A22 vai ser 2 vezes 2 menos 2, que vai dar 2. Certo? Logo, a gente vai ter essa matriz aqui, ó. 1, 0, 3 e 2. Foi? Todo mundo compreendeu? Quando a gente fala de matrizes, a gente tem os tipos de matrizes. Então, a gente vai ter, por exemplo, a matriz quadrada, a matriz de identidade, a matriz diagonal e outras matrizes que a gente vai vendo ao longo da aula. Quando que é uma matriz quadrada? Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, entendeu? Então, se o número de linha for igual ao número de colunas, é uma matriz quadrada. A gente pode dizer que a matriz que a gente viu agora anteriormente, 2 por 2, ela é uma matriz quadrada, que ela tinha 2 linhas e 2 colunas, ok? A matriz também que a gente tinha falado anteriormente lá em cima era 3 por 3. Também era uma matriz quadrada, certo? Esse tipo de matriz é fundamental, pois apenas as matrizes quadradas possuem diagonal principal. Elementos onde o índice da linha é igual
da coluna. E a diagonal secundária, que elementos onde a soma dos índices da linha e da coluna é igual a n mais 1. A gente vai ver exemplos e, na prática, mais ou menos, como que funciona uma matriz quadrada. Mas, em geral, a gente já percebeu o que é uma matriz quadrada, que é quando o número de linhas e o número de colunas são iguais, tá? Isso já é o suficiente para a gente dizer qual é esse tipo de matriz, ok? Quanto que é uma matriz identidade? Uma matriz identidade é quando é um caso especial da matriz quadrada. É quando todos os elementos encontrados na diagonal principal são iguais a 1. Então, o que é a diagonal principal? É essa diagonal feita aqui, ó, do lá de cima até embaixo, ok? Do primeiro elemento até embaixo, ok? Quando todos esses elementos são iguais a 1 e todos os demais independente dos demais elementos, são iguais a 0, os outros elementos são iguais a 0, a gente diz que isso é uma matriz de identidade. Então, vamos escrever isso daqui, né? Vamos botar um exemplo aqui na prática. Ó. Isso é uma matriz de identidade, porque os elementos da diagonal principal, eles são igual a 1, e todos os outros elementos, né? Os outros elementos são iguais a 0. Tá claro? O que é uma matriz diagonal? Uma matriz diagonal é uma matriz quadrada, na qual todos os elementos não pertencem à diagonal, que não pertencem à diagonal principal, são nulos, ok? Então, isso significa que apenas os elementos da diagonal possuem valores diferentes de 0, e todos os outros são 0. Basicamente, parece com essa outra matriz que a gente fez aqui, tá? Vou deixar isso aqui apagado, depois a gente vê mais para frente. Vamos lá. O que é uma matriz triangular? É quando a gente tem outra matriz quadrada, a gente tem outra matriz quadrada que possui uma característica de 0 em grande quantidade, em grande parte dos seus elementos. Então, grande parte dos elementos daquela matriz é igual a 0, ok? E ela pode ser triangular superior, onde todos os elementos abaixo da diagonal principal são 0. Então, está abaixo, aí a gente chama de diagonal superior. E quando é inferior, é o contrário. Quando todos os elementos acima da diagonal principal é o que são 0. Ok? Quando que é uma matriz nula? Quando a matriz, quando na matriz, né, todos os elementos são iguais a 0. E quando que é uma matriz transposta? É a partir da matriz identidade. Então, a gente vai ter a matriz ali original, desculpa, identidade não, original, que a gente vai ter a matriz ali original e a gente vai trocar o número de linha, todos os elementos que estão na linha vai virar coluna, e vice-versa. E todos os elementos que estão na coluna vão virar linha. Certo? A gente vai ter exemplo disso. Agora a gente vai ter um exercício aqui agora que a gente vai fazer um pouco disso tudo, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, a gente tem uma matriz que é 2, menos 3, 0 e 4.
E aí ele pede para você determinar a matriz X, que é igual a M mais M transposta. O que quer dizer isso? Ele quer que você pegue essa matriz aqui, original, e você transforme tudo que é linha em coluna. E tudo que é linha em coluna. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. É transformar essa informação. Ok? Tudo que é linha em coluna. Então, vamos fazer aqui em cima para ficar... Porque aqui tem mais espaço. Ó, aqui é a matriz principal. Que é 2, 0, menos 3 e 4. A matriz transposta, que é essa daqui, é transformar tudo que é linha em coluna. Então, linha vai virar coluna. Coluna vira linha. E aqui, ó, essa linha vira coluna. Beleza. Descobrimos qual é a matriz transposta, que é a que está aqui, ó. Está bem aqui embaixo. Agora, ele quer que você realize a soma. Ele quer que você realize a soma da matriz anterior com a matriz transposta. Ok? Então, a gente vai fazer essa soma, ó. 2 mais 2, 0 mais menos 3, menos 3 mais 0 e 4 mais 4. E depois que a gente executar essa operação, a gente vai ter a matriz X, que é o que ele quer. Que aí vai ser 4, menos 3 e 8. Ok? Alguém ficou com dúvida nessa? Na hora que eu fui trocar ali, dá uma confundida de falar isso, né? Mas, ó, coluna vira linha. Coluna vira linha. Ou então, linha vira coluna, linha vira coluna. Dá no mesmo. Alguém ficou com dúvida? Depois ele pediu para somar as informações. Então, você vai somando de acordo com a localização. O primeiro da primeira matriz com o primeiro da segunda matriz. O terceiro, o segundo de baixo, né? O segundo elemento da primeira coluna com o segundo elemento da primeira coluna. E assim por diante. Perceberam isso? Ficaram com dúvida? Aqui está bem explicadinho, ó. Aqui embaixo. Beleza, obrigado. O Jaime está arrasando, participando aí comigo. Obrigada, Jaime. É o seu nome mesmo ou você está no de alguém? Ou quer te chame de Júnior? Não sei. É o seu nome. Beleza. Não, é que às vezes vocês entram no... Pandemia tinha muito isso. Aí vocês entravam no perfil, no e-mail de alguém, e aí acabava que era outra pessoa. Mas, enfim, vamos lá. Matriz simétrica.
Quando que a gente tem uma matriz simétrica? Quando a gente tem o exemplo, né, uma matriz transposta, que é o que a gente acabou de falar, que é quando a gente percebe essa localização ali, ó. Por exemplo, vocês viram que o -3, ele ficou ali aparecendo tanto em cima quanto embaixo? Aqui, ó, eu voltei um pouquinho para vocês verem. Aparece aqui também, ó, o 5, tanto no A12 quanto no A21. E se vocês trocarem os números de posição, né, ó, 12 e 21, dá meio que o mesmo nome. Lembra o nome de Natan, né? Quando Natan sem H. E aí a gente vê de trás para frente e de frente para trás é o mesmo nome. Enfim, a gente fazendo essa analogia, a gente lembra um pouquinho do que é matriz simétrica. E quando que é antissimétrica? É quando, nessa diagonal secundária aqui, ó, a gente percebe que é a mesma coisa, a mesma relação do A12 com o A21, então é só os números trocados, só que os números em questões na matriz, eles estão com os sinais trocados. Então, um é positivo e outro é negativo. Tipo aqui, o 4 é o A12 e aí o -4 é o A21. Conseguiram ver? Beleza. Vamos agora para uma atividade aqui, ó. Lembra de todas as informações, de todos os tipos tipos de matrizes que a gente acabou de ver, né? E vamos pensar aqui. Ó, ele diz que a gente, continuando explorando sobre os tipos de matrizes, observe a matriz A, onde A é igual a 1, 2 e 4, 0, 3 e 5, 0, 0 e 6. Com base nos elementos dessa matriz, como ela pode ser classificada corretamente? Primeira coisa, ela é uma matriz assimétrica? Antissimétrica? Vamos lá, a gente acabou de ver isso. O que seria uma matriz antissimétrica? Seria uma matriz em que o número do A12, por exemplo, e do A21, e do A12 e do A21, ou então do A13 e do A31, eles seriam opostos, né? Sinais opostos, tipo 4 e -4, como foi o exemplo que a gente viu. Isso acontece nessa matriz que a gente está vendo aqui na nossa frente? Não. Obrigado, Jaime, por responder de novo. Vamos lá. É uma matriz triangular superior. O que é uma matriz triangular superior? Aí a gente só tem que tomar cuidado para a gente não se confundir com o superior e o inferior, tá? Ó, porque aqui praticamente a gente já vai ter resposta, né? Quando que é uma matriz? Espera aí. Quando que é uma matriz triangular superior? Quando todos os elementos abaixo da diagonal são zero. Superior é quando todos os elementos abaixo da diagonal principal são zero, são nulos. Quando que é inferior?
quando acima da principal são zero. Então, vamos lá. Nessa matriz aí que a gente tem como exemplo, é o quê? Inferior ou superior? Porque zero a gente já viu que tem. Não é mesmo? Exatamente. É a letra C. Porque todos os elementos, olha a matriz principal, a diagonal principal aqui, né? Ó, a diagonal principal é essa. E acima, né, dessa diagonal principal, todos os elementos são zeros. Então, a gente diz que é uma matriz inferior, triangular inferior. Beleza? Vamos seguir. A gente tem a igualdade de matrizes. Essa igualdade de matrizes cai bastante também na prova de vocês. Por quê? Porque, às vezes, eles vão colocar como, por exemplo, um elemento X lá numa matriz e a outra matriz eles vão botar toda preenchidinha. E aí eles vão querer saber, mas eles não vão botar um X só solto ou um Y só solto. Eles vão botar, tipo, uma equaçãozinha e aí eles vão querer que vocês descubram qual o valor desse X, entendeu? Ou então alguma outra informação sobre esse X. Só que vocês vão ter duas matrizes para vocês compararem. E comparar o quê? Nesse caso, igualdade. Então, aí eles vão dizer assim, ó, essas duas matrizes, elas são iguais, ok? E elas têm a mesma função. Então, quer dizer que elas têm a mesma dimensão, elas têm a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, tá, gente? Isso é muito importante, porque, tipo assim, ó, só pode ser uma matriz igual a outra se tiver a mesma quantidade de elementos, tá? Eu nunca posso dizer que, sei lá, essa quantidade de líquido aqui desse elemento, né? Sem fazer nenhum tipo de propaganda. E essa quantidade aqui desse outro elemento aqui são iguais, ok? Porque não temos como dizer isso, né? Até porque são densidades diferentes, ok, gente? São elementos completamente diferentes. Então, a gente só pode dizer que tem a mesma quantidade quando os elementos têm a mesma densidade, estão dentro do mesmo recipiente com a mesma, que comprove que tem a mesma quantidade, tá bom? Então, para isso também serve para as matrizes. Em segundo lugar, os elementos, eles são correspondentes. Então, por exemplo, até quando eu explico correspondência para os meus alunos, a gente explica geralmente isso em ângulo, a gente fala que é igual antigamente. Antigamente, não se enviava e-mail, se enviava o quê? Cartas. E como que as pessoas diziam? Chegou uma carta na minha casa? Não, chegou uma correspondência. Porque o que aquilo ali significava? Significava que a pessoa tinha escrito, né, o rei, ou quem tivesse que enviado ali uma carta, ela tinha escrito algo que ela falaria para você. Então, ela não veio até você falar e ela te enviou algo que correspondia, que era a correspondência daquilo que ela tinha dito para você ou queria dizer para você, ok? Então, a mesma coisa, ó. Se eu tenho uma matriz aqui, que aqui é x, aqui é 5, aqui é 8, aqui é 3. Aí aqui, estou dizendo que a outra matriz, elas são iguais. Que aqui é 2, que aqui é 3, aqui é 5 e aqui é 8. Ok, galera? Então, x é igual a quanto? Igual a 2. Ok? Beleza. Aí a gente vai falar agora sobre adição e subtração de matrizes. Ó, Vitória agora está participando também. Deu boa noite para a prof, agora também veio aí com ok. Gostei, Vitória. Muito bom.
Então, gente, aí aqui, ó, a gente vai falar de adição e subtração de matrizes, que pode ser realizada quando as matrizes possuem também as mesmas ordens, né? Então, a gente sempre pode somar e subtrair quando os elementos ocupam a mesma posição. É igual aquilo que a gente fez lá em cima, na matriz que a gente fez transposta, né? A gente somou lá os elementos. A gente só pôde fazer aquilo porque estava igual assim, 2, 0, menos 3 e 4, se eu não me engano. Aí, na outra do lado, a gente ia somar. Aí, a gente somou com o quê? Com 2, acho que aqui era 0, aqui era menos 3 e aqui era 4. Se eu não me engano, era isso. Beleza. Não importa, a gente cria uma nova aqui. Por que a gente pode somar essas duas? Elas têm a mesma quantidade de elementos, tá? Não necessário, e elas não são iguais, tá? O elemento ó, A e J, ele aqui é o B e J. Aqui é 2 e aqui também é 2. Beleza, são iguais até esse momento. Mas quando chega aqui, ó, aqui é menos 3 e aqui é 0, tá? Então, essa daqui, eu estou pegando o mesmo exemplo que a gente já fez lá em cima, tá, gente? Mas o que eu quero dizer com isso? Que, ó, a quantidade de elementos são iguais. Por isso, a gente pode somar e a gente também poderia subtrair se fosse o caso, ok? Aí a gente vai ter, nesse caso, na soma, a gente vai somar esse elemento com esse elemento com esse elemento, esse com esse e esse com esse, ok? E aí a gente vai colocar essas informações aqui. Vai dar 4 menos 3 e 8. Beleza? Alguém tem dúvida? Aí aqui, ó, tem bem explicadinho aqui, gerado pela IA para vocês. Ó. Aí aqui, ó, vai ter o A11 e o B11. Aí vai somar o A11 com o B11. Aí depois vai ter o A21 e o A20 e o B21. Aí vai somar os dois 21, ok? E aí vai dar as informações. Nesse caso, a gente está fazendo uma adição de 2 por 2, ok? Vamos fazer essa subtração aqui, ó, esse exemplo aqui agora. Agora a gente tem essa matriz, e a gente vai fazer o cálculo, ó, mas não é uma adição, é uma subtração. Então, presta atenção na regrinha de sinais. Vamos fazer? Quem me diz aí qual é, qual é a matriz resultante? A gente pode chamar a matriz resultante de X, tá bom? Não importa aqui quanto é, não. Então, a gente vai fazer o quê? A subtração desse primeiro elemento com esse primeiro elemento, desse segundo com esse, desse com esse e desse com esse. Uma subtração. Vamos lá? Já dei todas as dicas para vocês. Agora, falem para mim qual é a resposta. Podem fazer no caderno para vocês não se perderem, porque como é uma subtração, tem a questão dos sinais, então é bem importante vocês pensarem direitinho.
Tem um erro só, Jaime. Vamos ver, só esperar se mais alguém coloca, e aí a gente fecha aí para eu poder botar a resposta. Mas se quiser também tentar corrigir, tem um errinho só. Quem dá mais? Jaime já tentou. E vocês? Ó, a gente vai fazer aqui, ó. Vai ficar 1 menos 0, né? Nesse caso. Aí aqui vai ficar, nesse outro lado, vai ficar 3 menos 2, certo? Aqui vai ficar, ó, 5 menos, que é da fórmula, né? Porque é uma conta de menos 1. Aqui que dá o erro, Jaime. Vê se você consegue já perceber. Não, veja não. E aqui, ó, 7 menos 4. Ok? Então, o resultado vai ficar, ó, 1, como você disse. Embaixo vai ficar 5 menos e menos é mais, dá mais 1, então vai dar 6. Ok? Aqui, 3 menos 2, 1. E aqui, 7 menos 4, 3. Ok? Obrigada por ter participado, tá? Então, todo o desenvolvimento, passo a passo, vai estar também depois, quando vocês receberem o material. Isso aqui a gente já falou. Agora, a gente vai ter, ó, um outro exercício que também é legal de fazer, que ele fala que a dada as duas matrizes, né, em que A é igual a x mais 3, que aí 4, 10 e y elevado ao quadrado. E que ele diz depois que a outra matriz, que é B, é 5, 10, 4 e 9. E aí ele pede para você determinar os valores de x e de y. Ó, na condição, ele quer os valores de x e de y para que a condição de igualdade entre as matrizes seja satisfeita. O que ele está dizendo com isso? Que, ó, aí ele ainda diz aqui na resposta, né? Praticamente ele dá a resposta. Lembre-se que duas matrizes são iguais se e somente se todos os elementos correspondentes são idênticos. Então, o que ele está dizendo? Ó, que essa informação aqui, x mais 3, é igual a quem? Fala aí para mim, no chat. É igual a quem? X mais... Isso! X mais 3 tem que ser igual a 5. Porque o 10 já está igual a 10, ó. O 4 já está igual a 4. E aí ele precisa também descobrir qual é o valor de y. E aí ele diz que y tem que ser y ao quadrado tem que ser igual a quem? A 9. Sendo que ele quer o valor de y e não y ao quadrado. Certo? Então vamos lá. Como que a gente faz? Ó, x mais 3 é igual a quem? A 5. Quanto que dá x, gente? 2, muito bem, muito bem. É só fazer ali uma equaçãozinha de primeiro grau bem simples, né?
pega o 5, joga para o outro lado, continua do lado, e o 3 passa para o outro lado com o sinal inverso. E aí fica 5 menos 3. Beleza. E aí ele diz que, ó, y ao quadrado é igual a 9, ok? E que, como que a gente sabe qual a operação inversa de potência? Qual a operação inversa de potenciação? Raiz, muito bem. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? A raiz quadrada de 9, ok? Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Muito bem. Então, y vale 3 e x vale 2. Ok? Tem o desenvolvimento também, todo certinho aí para vocês. Detalhe, x pode valer, quer dizer, y pode valer tanto positivo quanto negativo, tá, gente? Porque como a raiz é quadrada, pode ser tanto sinal positivo quanto sinal negativo. Lembrando que certo? Lembrei disso aí agora. Deixa eu arrumar aqui, só para ficar salva e ia ficar bonitinho aqui para vocês. Beleza. Aí a gente vai ter a multiplicação por escalar. Quando a gente vai fazer essa multiplicação por escalar? Quando a gente tem um número real, que é conhecido como escalar. E aí a gente vai fazer uma multiplicação, né, de uma matriz por esse número, ok? E aí tem que lembrar do seguinte, diferente da adição e da subtração, a multiplicação por escalar, né, que é por esse número, independe da quantidade de linhas ou independente da sua ordem, tá? Então, não importa se é a quantidade de linhas, nem a quantidade de colunas, tá? A gente vai continuar fazendo essa multiplicação um pelo outro, ok? De todos os elementos. Aí a gente tem um exemplo aqui, ó, tá bem pequeno para vocês aí. Vou tentar dar uma aumentada, só para vocês enxergarem esse slide aqui. Então, vai ficar, ó, 2 vezes o 1, 2 vezes o 0, 2 vezes o 3, 2 vezes o menos 2. Aí vai ficar o resultado, 2, 6, 0 e menos 4. Ok? Aqui a gente tem um exemplo do que a gente vai fazer. Peraí. Aqui a gente vai continuar explorando um outro tipo de multiplicação, que é uma multiplicação linha por coluna, né? E aí, nessa multiplicação de linha por coluna, a gente vai fazer sempre o seguinte, ó. A gente vai descobrir uma matriz C, né? Uma matriz aqui, dada por essa matriz A vezes essa matriz B. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer essa multiplicação, esse método, linha por coluna. Então, a gente vai fazer assim, eu vou fazer aqui, construir aqui junto com vocês, né, para a gente poder visualizar. Ó. O primeiro elemento, ele vai ser 1 vezes 5, 1 vezes 5 mais
2 vezes 7. Ok? O 2 vezes o 7. Então, a gente multiplicou a linha pela coluna, ok? Quando a gente faz, aí a gente vai construindo para depois a gente ver onde que vai ficar cada elemento, tá? Depois a gente vai fazer, ó, 1 vezes 6, mesma coisa, ó. 1 vezes 6 e 1 vezes 8. E 2 vezes 8. Mais 2 vezes 8. Depois a gente vai fazer 3 vezes o 5. 3 vezes o 7. Mais o... Calma aí. Deixa eu voltar aqui. É 3 vezes o 5 mesmo. É o 3 vezes o 5 mais o 4 vezes o 7. Depois a gente vai fazer, ó, o 4 vezes o 6 mais o 4 vezes o 7, tá certo? E o outro é o 3 vezes o 6. De novo, calma. Ele dá uma confusão na mente, mas eu vou mostrar para vocês aqui. E o 4 vezes 8. É que quando a gente vai abrindo assim, vai ficando mais complexo para poder mostrar. A gente vai conseguir aqui. Vamos lá. Vamos ver se vocês... Ó, agora que não está copiando, fica mais fácil. Vamos lá. Ó, é linha por coluna. Linha por coluna. Ok? Então, ó, o que a gente vai fazer? Esse primeiro elemento por toda essa coluna aqui. Depois, essa primeira linha aqui por toda essa coluna aqui. Ok? Depois, essa segunda linha aqui por essa primeira linha, por essa primeira coluna aqui, que é esse daqui. Depois, essa segunda linha por essa segunda coluna. Ficou melhor assim? Ó, a gente pode colorir para ficar melhor para vocês visualizarem. Se a gente colorir, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se vocês estiverem já entendendo, gente, vocês falam que aí eu não preciso ficar repetindo assim. Mas se vocês não tiverem, eu explico até vocês entenderem. Entendi. Beleza. Ó, então vai ser. Ah, Vitória, que bom. Então vamos lá. Ó. Essa primeira linha por essa coluna. Aí deu essa informação.
Aí depois a gente vai fazer, ó, essa primeira linha de novo por essa segunda coluna aqui. Que aí deu essa informação. Aí a gente depois vai fazer essa segunda linha aqui por essa primeira coluna aqui. Que vai dar essa informação. E depois a gente vai fazer essa segunda linha aqui por essa segunda coluna aqui, que vai dar essa informação. Beleza? Vamos usar até as mesmas cores. Vamos lá. 1 vezes 5 dá quanto? 5. Mais 2 vezes 7, 14. 14 mais 5 igual a 19. Então, a primeira informação aí é 19. Ok? Agora é o verde. Vamos lá. 1 vezes 6, 6. Mais 2 vezes 8 dá igual a 16. 16 mais 6 igual a 22. 3 vezes 5 dá 15. E quanto que dá 4 vezes 7? 28. 28 mais 15. 28 mais 15. 42? É 42. Detalhe que o 42 é aqui. A gente corrigir aqui. Quanto que dá outra? 3 vezes 6. 43, isso mesmo. Quanto que dá 3 vezes 6? 18. 18 mais 32, né? Que é 4 vezes 8. Vai dar igual a 50, certo? Beleza. Eu já vou lá para outra página. Aqui. Aí a gente fica com essa matriz resultante aqui. Aí aqui tem um gráfico aqui bem legalzinho, ó, para vocês conseguirem perceber. A gente vai ter uma potenciação de matrizes que quase nunca é muito falado nem cobrado. Só tem que prestar atenção nessa regrinha, né? Quando a gente está multiplicando, né, fazendo uma potenciação
de um número negativo, a gente tem que inverter a ordem da potência, né? Então, quando a gente faz uma potenciação de matriz quadrada, a gente envolve uma multiplicação sucessiva da matriz entre si. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente vai multiplicar aquela informação por ela mesma, ok? Não é para elevar os elementos ao quadrado, tá? Individualmente. É para você fazer a multiplicação utilizando linha por coluna. Então, você vai repetir a informação, né, e fazer essa multiplicação um pelo outro, um elemento pelo outro, tá? Ó, presta atenção aqui, ó. Aqui, ó, ele está pedindo para você fazer a potência dessa matriz A ao quadrado. Então, você vai ter a matriz, essa daqui, ó, 1, 0, 1 e 1, ok? O que você tem que fazer aqui? Se é isso daqui ao quadrado, é essa informação vezes ela mesma. Então, você vai fazer 1, 0, 1 e 1. Ok? Você repete uma pela outra. Aí você faz, ó, 1 vezes 1 mais 1, vezes 0. Ah, meu Deus, esqueci. Depois vocês vão fazer 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. Depois vocês vão fazer 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. E depois vocês vão fazer 0 vezes 1 mais 1 vezes 1. Daí, vocês vão ter, né, elevado ao quadrado, vocês vão ter essa matriz, assim, vai ser esse resultante. 1, 3, 0 e 1. Essa daqui, ó, gente, é uma questão da ESA, né? É uma questão 12 do ano passado, tá? E aí eu trouxe para a gente fazer junto. Ele fala que ele tem uma matriz, né, real, que é essa matriz aqui, de ordem 3 por 3, né? E aí ele fala que o seu determinante é igual a menos 57. Então, é como se ele estivesse dizendo que a soma, né, de todas essas informações é igual a menos 57. E que x, né, que é esse x que está aqui, no A11, pertence aos reais. E aí ele quer saber o que se pode afirmar sobre esse x. Se é um número negativo, se é um número múltiplo de 4, se é um número divisor de 9, se é um número primo ou se é um número que possui 2 divisores inteiros. A gente vai aplicar uma regra, que é a regra de Sauros, e a gente vai fazer como que a gente vai fazer, né? Vou voltar aqui à matriz, eu vou copiar ela aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês ficarem visualizando, tá? Tentar ir resolvendo também junto com a resolução que já está aqui, tá? Então, aqui vai ter, ó, x menos 1, menos 4, 4. Aqui vai ser 2, 3 e 5. Aqui vai ser 3, 2 e 3. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer essa multiplicação de todos esses elementos daqui, dessa diagonal principal, e você vai igualar e vai fazendo essa multiplicação.
Aí a gente multiplica todos os elementos da diagonal principal e subtrai as multiplicações dos elementos das diagonais secundárias. Então, a gente faz essa multiplicação daqui e a gente subtrai só um minutinho, gente. Desculpa, gente, eu estava ouvindo ali, estava acontecendo ali. Então, aí a gente vai fazer essa outra conta aqui e vai descobrir todos esses valores. Até a gente chegar essa informação do menos que igualar isso a todas as informações ao menos 57. Vocês conseguiram montar desse jeito que está aqui? Estão conseguindo acompanhar isso? Nove x menos 1. E aqui é 2 vezes 2 vezes 4. Aham, isso aí. Isso mesmo. E aí a gente faz essa multiplicação, sempre somando, né? Sempre soma, ó, que é aquele maisinho que a gente vai colocar aqui embaixo. E a gente depois faz o contrário das diagonais, sempre subtraindo. Certo? Mas vocês montaram? Queria que vocês montassem. Ah, montou? Então tá bom. Porque, assim, tá pronto aqui, né? Assim, essa multiplicação, mas eu gostaria que vocês fizessem essa multiplicação, né? Por exemplo, percebessem a construção da primeira linha, da primeira coluna, da segunda coluna, e fizesse toda essa dinâmica aqui das diagonais e das secundárias. Beleza. Aí você encontrou o valor de x? Quanto que deu x? Ah, então vai fazendo aí. Se tiver dúvida, fala.
Conseguiram? E aí? X deu igual a 2? Ou pelo menos menos 2. E aí depois você multiplica por menos 1. E aí você acha o 2. Zero? Então, ó, quando a gente tem o valor aqui, ó, de x igual a 2, eita, deu o quê? Vá, fala aí pra gente. Onde será que você errou? Ó, quando a gente monta ali, vai ficar assim, ó. 3 vezes 3 vezes 3. Quer dizer, vezes x menos 1. Ok? Isso aqui é um corpo, né? Aí a gente vai somar a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 4. Ah, tá. Menos 57, na verdade, Jaime. Aí depois você vai fazer 3. Aí depois você vai fazer vezes 4, e aqui vai ser 3 vezes 4 vezes 5, é isso? 3 vezes menos 4 vezes 5, ok? Essas são as principais, a diagonal principal. Aí aqui vai dar, ó, 9x menos 1, mais, aqui vai dar 16, né? E aqui vai dar menos 12, menos 60. Ok? Essas são as principais. Aí, se a gente fizer as secundárias, a gente vai ter 36, aqui é melhor. A gente vai subtrair 36 mais 10x menos 1 menos 24, que é igual a menos 57. Pois é. Aí vamos lá, ó. Vamos ver onde está o erro.
Aí aqui ó, vai ser, ó, 9x, aqui vai ser menos 9, aqui vai ser 16, menos 60 vai dar quanto? Menos 44, não é isso? Que é essa informação aqui, ó, menos 44. E aqui a gente vai negativar todo mundo. Vai dar menos 36. Aqui vai dar menos 10 e mais 10. Talvez você tenha errado o sinal. É. Aí aqui vai ser mais 24. E aqui igual a menos 57 ainda. E aqui é x também. Esqueci do x aqui. Tá conseguindo ir? Ó, esse daqui vai dar... Eu coloquei a secundária na frente, não, mas aí erra, né? É sinal. Troca sinal. Ou não foi aí que você errou? Tá. Beleza, aí quando você vai resolvendo, né, aos pouquinhos, você vai vendo que no final você vai chegar a essa informação aqui, eliminando parênteses, fazendo todo o caminho direitinho, você vai ter x menos x, porque vai ser, ó, o menos 10 menos 9, quer dizer, o 9 menos 10, aí vai dar menos 1, que é x. E aqui vai ser menos 53 e menos 2 vai dar menos 55. Aí é igual a menos 57. Aí quando você passar para o outro lado, vai ficar menos x igual a menos 2. E aí você tem que multiplicar por menos 1 para positivar, e aí vai dar x igual a 2. A conta é bem extensa. E aí, 2, de todas as alternativas que tem lá, é um número primo, né? Pois ele só possui 2 divisores inteiros positivos e distintos, que é o 1 e ele mesmo. Ok? Então, a resposta é o número primo. Vamos lá. Aí ele quer descobrir agora qual é a matriz C, sabendo que é a multiplicação entre A vezes B. E aí, gente? Lembrando que é linha por coluna, tá? Linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Vamos fazer? A primeira ele já está até aparecendo a resposta para vocês, vai dar menos 1. Vou fazer esse por esse e esse por esse de baixo. Ok? Linha por coluna. Vai dar menos 1. E o de baixo vai dar quanto? Quer dizer, o do lado. A gente está fazendo ainda linha por coluna.
A gente está fazendo essa linha com essa coluna agora. Então, a gente vai fazer 2 vezes 2, e a gente vai fazer mais 1 vezes 0. Aí vai dar 4. Ok? Faz os de baixo para mim. Vamos lá. 3 vezes menos 1, mais menos 1 vezes 1. Então, é 3 vezes menos 1, mais menos 1 vezes 1. Menos 3, mais menos 1. Menos 3, menos 1. Menos 4. Ok? E o próximo vai dar 6. Ok? Então, a gente tem a matriz C vai ser igual a essa matriz aqui. Ó, essa é uma questão da ESA, né? Estilo da escola. E é para vocês determinar o valor de A e de B, para que o produto das matrizes A e B, né, resulte numa matriz identidade de ordem 2, onde I é igual a 1, 0, 0 e 1. O que a gente precisa fazer aqui? Primeira coisa, né? É realizar a multiplicação das matrizes, tanto de A vezes B, para obter esse produto. Então, quando a gente fizer essa multiplicação, a gente vai fazer aquela multiplicação que a gente acabou de fazer. Linha por coluna. Linha por coluna. Ok? Quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar essa resposta que está aqui, ó. A0, A mais 1 e B. Se ele está dizendo que esse resultado dessa multiplicação entre as matrizes vai ser igual à matriz identidade, então é só a gente igualar. E quando a gente iguala, a gente descobre que o A é igual a 1 e que o B também é igual a 1. Ok? Aí aqui tem mais exemplos para vocês verem depois da aula. E aqui a gente tem umas informações assim mais rápidas para a gente poder fazer. Que não é tão rápido assim, né? Mas ele tem um exemplo, tem um exercício aqui, ó, que é o engenheiro de software está implementando um algoritmo para processar dados de sensores que envolvem multiplicação de matrizes. Aí ele diz as matrizes, e aí ele diz que para determinar o valor do elemento da segunda linha e primeira coluna. Então, ele quer o C21 na matriz resultante de A vezes B. Então, você vai ter que fazer a multiplicação dessas duas matrizes de novo, linha por coluna,
segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Fazer toda essa multiplicação, depois você vai achar o C21. Quem é o C21? Vamos fazer rapidinho? Sem errar? Quem é a resposta? Ó, linha por coluna, certo? Então, é 1 vezes 3 mais 2 vezes 1. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 5. Ok? Vamos lá. Aí, agora aqui do lado. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 0 mais 4, 4. 0 vezes 3, 0. Menos 1 vezes menos 1, menos 1. Agora é esse. Por esse. 0 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 2 igual a menos 2. Nem deu 3 como resultado. Quem é o segunda linha, primeira coluna, que ele quer, né? Ó, linha e coluna. Lembra? Então, menos 1. Foi? Agora, ó, ele quer aquela dizendo que elas são iguais, né? Ó, no novo algoritmo, as matrizes são iguais. E aí ele quer o valor de x e de y, primeira coisa que ele tem que descobrir, e depois fazer a multiplicação entre eles. Beleza? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é descobrir qual é o valor de x e qual é o valor de y. Depois, ele tem que fazer o produto desses valores. Isso daqui vai dar sistema, né? Um sisteminha aqui, ó. X mais y é igual a 5 e 2x menos y é igual a 4. Ok? Aí, o que ele tem que fazer, ó? Aqui dá para fazer método da adição, né? Porque tem opostos aqui, ó. Então, corto y e faz o método da adição. 3x é igual a 9. Muito bem. Foi diretão aí, ó. Então, x é igual a 3. Beleza? Ok. Aí, agora descobre o valor de y. Se x é igual a 3, então faz, ó. Y é igual a 2, né? Porque aqui, ó, para essa informação ser verdadeira, tem que dar 5. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Certo? Beleza, aí faz a multiplicação. 3 vezes 2 igual a 6, letra B. Correto? Tudo de bom. Vamos lá. Agora ele está dizendo que o estudante precisa calcular uma expressão e ele está dizendo que a matriz A é igual a 1, 2, 3 e 0
E aí ele está dizendo que qual é a matriz resultante de 2 vezes o A transposta menos a identidade dessa matriz. Essa é bem mais complexa. Mas tenta fazer aí, vai dar certo. Conseguiu, gente? Como que ficaria a transposta dessa matriz? Primeira coisa é isso. Transformar coluna em linha, né? Então, ficaria como? Ó, a transposta seria 1 e 3 e 2 e 0. Correto? Depois, ele quer 2 vezes a transposta. Então, aí a gente multiplicar é aquela multiplicação escalar, né? É multiplicar cada um dos elementos por 2. Ok? Qual o resultado disso? Seria 2, 6, 4 e 0. Perfeito? Aí depois ele quer uma subtração da identidade. E lembra que identidade é 1, 0, 0 e 1? Então vai ficar, ó, essa informação aqui, que eu vou ter que recopiar aqui porque eu não vou ter espaço. Então vai ficar 2, 6, 4 e 0, menos 1, 0, 0 e 1. Beleza? Aí faz elemento por elemento, ó. 2 menos 1, 6 menos 0, 4 menos 0 e 0 menos 1. Resultado final vai ser qual? Ó, 2 menos 1. 1. 6 menos 0. 6. 4 menos 0. 4. 0 menos 1. Menos 1.
Automaticamente, a alternativa B de bola. Foi? Conseguiram compreender ou ficou confuso? Eu acho que é difícil de você começar a fazer. Depois que você começa, eu acho que vai. O problema também é que é de você misturou, né, todas as informações. Tanto a transposta, quanto a identidade, quanto a subtração. Ainda teve uma multiplicação escalar. É bastante informação. Conseguiram fazer? Isso. Gente, esse material vai para vocês. Eu vou finalizar a aula, tá? Tem mais algumas aqui. Eu aconselharia vocês a tentarem fazer antes de ver as respostas. Então, por exemplo, vai ter algumas alternativas aqui. E fora que, além de dar a resposta só assim, letra A, letra B, letra C, no chute, tentar, de fato, fazer no caderno, porque aí vocês vão conseguindo perceber passo a passo daquela informação. Tá? Foi um prazer ter dado aula para vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa qualquer engasgo aí, qualquer momento aí de trava. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijão. Renan? Tô aqui. Obrigado, Priscila. Beijão, gente.